10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá a todos, meu nome é Mailson Kleber, sou professor de Educação Física e esse é o canal Guia Prático EF. Nessa videoaula vou trazer para vocês a correção do PET 2 de Educação Física do terceiro ano do ensino médio. Antes de mais nada, peço que, se não é inscrito no canal, se inscreva, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e, ao final, interaja nos comentários. Deixe suas dúvidas, suas sugestões de temáticas para as próximas videoaulas. Desde já, o meu muito obrigado. Então vamos lá. O PET já está aberto aqui. Vamos direto para as perguntas. Bom, espero que vocês tenham lido os textos, né? Galera, algumas respostas serão pessoais, né? Então essa aqui, por exemplo, as respostas pessoais são bem simples. Então eu não vou estar adentrando. Eu vou em questões mais, digamos, um pouquinho mais complicadas. Essa também é a resposta pessoal, por quê? Porque tem que estar criando uma redação. A 3, aqui pede que, por exemplo, após a reflexão realizada na atividade 1 e a contextualização elaborada na atividade 2, escreva como a atividade física pode contribuir para a saúde física e mental durante o isolamento social. E aqui eu trago uma sugestão de resposta. A atividade física contribui, mesmo estando em nossas casas, para que possamos nos movimentar, nos aproximando mais ainda das pessoas que amamos e que, de quebra, nos ajuda a manter e adquirir uma saúde física e mental através das substâncias liberadas no nosso organismo. Então, nós sabemos que durante a prática de atividade física, o nosso organismo libera algumas substâncias que vão possibilitar sensações de bem-estar. Tá? Igual, se a gente for analisar essa distanciamento social nos possibilita estar em contato com os nossos familiares, mas diminui o espaço para que eu possa estar movimentando. Mas percebe que há muitos exercícios de alongamento, de aquecimento que eu posso estar realizando dentro de casa, que vão me movimentar. Aliás, também tem as atividades dentro da casa, né, que eu posso estar ajudando os meus pais, enfim, que eu vou poder também estar trocando essa ideia, estar trocando essa relação com eles, tá ok? Essa é uma resposta que pode estar ajudando vocês a responder essa questão. Essa 4 também é pessoal, né, para estar relacionando essa tirinha. Olha, nessa atividade nós temos algumas questões fechadas. Número 1, são efeitos da atividade física. A resposta será a letra C, né? Diminuição da gordura corporal, incremento da força e resistência muscular, diminuição da frequência cardíaca em repouso, melhora da pressão arterial, melhora do autoconhecimento e autoestima. Alguns pontos que vão destacar em torno das outras questões e vão permitir que as outras sejam erradas, principalmente porque quando fala, por exemplo, a letra A, que fala, por exemplo, aumento da frequência cardíaca em repouso. Não há aumento, porque a frequência cardíaca que fala de repouso é aquela que, por exemplo, nós estamos sentados. Então a frequência cardíaca, o nosso coração está batendo numa frequência de repouso, ou seja, nós não estamos movimentando. Se nós estivéssemos movimentando, necessitaria de uma quantidade de sangue para os nossos, para estar pulsando todo o nosso corpo. Como nós estamos sentados, então o nosso coração está tranquilo, está pulsando no ritmo normal, de repouso, por isso o nome repouso. Se eu sou ativo, se eu pratico atividade física regularmente, essa frequência cardíaca vai sempre diminuir, porque meu coração já está condicionado, ele está bem adaptado, ele já está ativo, no sentido de estar realizando as atividades do dia a dia, né, semanalmente. Então meu coração vai ficar mais forte e dessa forma vai bater menos, vai se esforçar menos. Número 2 aqui, emagrecer sem exercício, traz um texto, né? Em cima do texto aqui vem trazer uma questão. Para convencer o leitor que o exercício físico é importante, o autor usa a estratégia de divulgar que, né, você deve ter lido, a resposta vai ser a letra E. O autor vai utilizar da estratégia de divulgar que se produzem
outros hormônios e a outros benefícios de exercício. Então, o texto aborda um estudo publicado sobre um hormônio capaz de diminuir as gorduras. Entretanto, o autor ressalta que o exercício físico é fundamental para a saúde, por isso estimula essa prática. 3. Traz aqui também um texto de base, né? E aí coloca a questão. A educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados à constituição de hábitos saudáveis. Letra C. Isso porque a educação para a saúde, segundo o texto, envolve práticas como atitudes frente às exigências ambientais representadas pelos hábitos alimentares, estado de estresse, opções de lazer, atividade física, agressões climáticas, que constituem hábitos saudáveis. A 4. Vem trazer aqui, a preocupação excessiva com o peso corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como, letra A, anorexia e bulimia. Isso porque, tendo em vista os conceitos biológicos relacionados ao processo de distúrbios alimentares associados à imagem corporal, destacam-se essas duas doenças, tá? Porque isso aqui é muito comum entre os jovens, então fiquem alerta, galera. A redação, né? Vocês devem estar fazendo, pessoal. A semana 2. Que é da semana sobre a vacina, a revolta da vacina lá no Rio de Janeiro, enfim. Aí vem trazer algumas questões, também essas duas aqui, né? Se você possui cartão de vacina, né, pessoal? Muito simples, também as outras simples. A 3 e a 4 é mais para vocês terem conhecimento e compartilhar informações abaixo. Vamos lá. Número 1, essa questão aqui, que vem pedir para poder relacionar. A pergunta central é: após a leitura dos textos e análise do gráfico, é possível considerar que a população está aderindo à campanha da vacinação contra a influenza? E aí traz um dado importante, aqui traz que a quantidade de habitantes em Minas Gerais, na época, né, 2020, é de 21.168.000. Vou colocar mais de 21 milhões. E olha o tanto que foi vacinado, né? Pensando nas 3 fases, né? Pouco mais de 4 milhões. Então, se a gente for analisar, a resposta é não, né? A população não está aderindo. Porque, considerando que o número de habitantes em Minas Gerais passa da casa dos 21 milhões de pessoas, o total de pouco mais 4 milhões de pessoas vacinadas é muito pequeno e mostra como a campanha não foi bem aceita pelos mineiros, tá? Isso aí pode entrar várias questões, mas a resposta, essa justificativa, talvez pensar a quantidade de pessoas, né? Para um estado de 21 milhões, apenas 4 milhões vacinaram, então dá para perceber que não foi bem aceito. E lembrando também, galera, que esse dado aqui a gente está considerando a quantidade da população no geral. Claro que para vacinar há umas idades, mas mesmo assim, se a gente for analisar, o número ainda é muito pequeno pela quantidade de mineiros que tem. E aí vai entrar várias questões dessas pessoas não estarem vacinando. E uma delas é as fake news que a gente viu nessa semana aí. 2. Se a atividade física é importante para manter o corpo ativo e saudável, será que precisamos das vacinas para evitarmos que os invasores, vírus, bactérias nos deixem doentes? Por quê? Aí eu coloquei a resposta: sim, nós precisamos. São elas que ajudarão o nosso sistema imunológico a criar novas barreiras contra os invasores. 3. Você considera que as fake news dos grupos antivacinas prejudicam a adesão da população nas campanhas de imunização? Eu coloquei aqui, com certeza, mas se você acha que não, tá? Eu coloquei aqui com certeza, minha opinião aqui. Muitas pessoas, por não terem informações concretas e comprovadas, acabam acreditando essas notícias como verdadeiras e deixam de se protegerem como deviam. 4. Por que precisamos falar de vacinação no componente curricular da disciplina de educação física? Aqui é uma resposta pessoal, é o que você acha, mas eu coloquei aqui uma resposta. O fato é que a educação física é uma área do conhecimento da saúde e tem o objetivo de possibilitar as pessoas de prevenir das doenças através da prática de atividades físicas. Tá bom? Aqui pode ser uma justificativa, vocês podem estar utilizando.
as questões fechadas. Essa é o número 1 aqui, galera. Aqui está relacionando com o texto que nós vimos anteriormente, né? Estamos vivendo uma nova revolta da vacina. E aqui traz 4 opções. Perguntando: esse episódio marcante na história da então capital ficou conhecido como revolta da vacina. Entre as opções, qual explica melhor as razões da revolta? Então a resposta é a letra B. As decisões dos governos consideradas autoritárias, a participação política reduzida da população pobre e a falta de confiança dela nas autoridades. Então a letra B é a resposta correta. Nessa 2 aqui, a resposta correta é a letra C. Por quê? Porque é que aqui vai falar, aqui, se a gente ver a tirinha, que fala que o vírus está com medo da vacina combatê-lo, né? Mas na verdade, a vacina não combate vírus, ela proporciona ao nosso organismo produzir defesas, os anticorpos, que são específicos aos seus antígenos, ou seja, as substâncias desconhecidas, no caso, o vírus A. 3. A resposta é a letra C, sistema imunológico. Por quê, galera? Porque no caso aqui fala sobre a questão da a defesa, né, contra os organismos invasores. O sistema imunológico, também denominado sistema imunitário, corresponde a uma série de elementos que interagem de modo a garantir a defesa do nosso organismo. A número 4 aqui, a resposta vai ser letra C, a resposta secundária seja mais rápida, ou seja, na pergunta: no sistema imune, algumas células de defesa, ao terem contato com o antígeno, diferenciam-se de células de memória. Isso faz com que a resposta secundária seja mais rápida, ou seja, uma vez que ele já teve contato com aquele vírus anteriormente, quando acontecer de novo, essa resposta será muito mais rápida. Ao produzir, aqui tem uma justificativa da resposta, que eu coloquei: ao produzir células de memória, o organismo é capaz de responder mais eficiente no caso de um novo contato com o antígeno, ou seja, com essa substância. Isso se deve à ativação de células de memória que promovem a maior produção de anticorpos. Número 5, a resposta vai ser vacinas, né? Quando fala sobre a questão, os agentes utilizados para a produção de células de memória são vacinas. As vacinas são capazes de estimular nosso corpo a produzir anticorpos e células de defesa, uma vez que são formadas por antígenos mortos ou atenuados. Semana 3. Vamos lá. Aqui, galera, essa questão aqui é pessoal, né, para relacionar as tecnologias na atividade física e nas tarefas do dia a dia. E aqui inclusive já traz até na atividade, traz alguns exemplos. Aqui também essa 2 também é pessoal, né, porque pede para você fazer uma opinião em relação aos aparelhos tecnológicos. Galera, nessa questão aqui, né, da 3, se a gente for analisar aqui a resposta pessoal, né, que fala sobre se você já utilizou algum dispositivo. E aí quando pede para relacionar o uso dos aparelhos são confiáveis, a orientação, o que eu coloco aqui na resposta para ajudar vocês? Com certeza, o uso de tecnologias sem as devidas orientações e acompanhamento são arriscadas, considerando suas funcionalidades e objetivos. No caso da prática de atividade física aliada com esse recurso, é mais arriscado ainda, uma vez que o uso das mesmas se baseia em auxiliar e mensurar alguns dados que estão relacionados à prática. O profissional de educação física é o mais indicado para interpretar esses dados. Além disso, poderá auxiliar para evitar lesões ou outros problemas que podem surgir na prática de atividade física de forma irresponsável. Resumindo, o que eu queria dizer com vocês: as tecnologias estão presentes na nossa vida, em todos os setores. Mas quando a gente pensa a questão da atividade física, é muito mais grave se a gente utilizar dessas ferramentas sem ter o devido conhecimento das suas funções e verificar esses dados. Normalmente, o profissional de educação física é o mais indicado para poder te falar, interpretar esses dados. Por isso que é importante do acompanhamento. Porque às vezes eu posso falar: eu acho que significa isso. E aí eu posso utilizar daquele achismo e talvez pode me prejudicar lá na frente. 4. Resposta pessoal, né, que pede para criar uma campanha de conscientização em torno das tecnologias e a prática da atividade física.
E por fim aqui pede para fazer o Tangram, né? Mas nós vamos passar para semana 4. Essa semana 4, no meu ver, foi a mais puxada. A gente for analisar, aliás, dentro dessas atividades aqui, principalmente por causa desses exercícios, né? Puxada no sentido assim, para vocês praticarem, né? Mas são exercícios fundamentais, muito importantes. Eu espero que vocês estejam realizando em casa, tá? Ajuda bastante. Aqui que acontece, galera? Nessa primeira questão, gripe e AIDS são doenças provocadas por vírus. Entretanto, a gripe tem uma evolução benigna e as AIDS já não tem. Isso ocorre por quê? Letra B a resposta. Porque o vírus da AIDS destrói as células responsáveis pela defesa imunológica. E eu coloco aqui um comentário para ajudar vocês a pensarem a resposta. O vírus HIV infecta as células de defesa do organismo, sendo as mais atingidas linfócitos T CD4+. Com o tempo, pode ocorrer uma alta redução dessas células, fazendo com que o corpo fique sujeito a doenças oportunistas. Então, o HIV, em resumo, ele infecta, né, essas células de defesa e, consequentemente, o sistema imunológico vai ficar fraco, debilitado. Por isso que muitas das vezes as pessoas que têm AIDS, eles adquirem problemas de saúde, outras doenças com muito mais facilidade, porque já o sistema imunológico está indefeso, ele fica doente e muitas das vezes aquela doença que ele adquiriu leva a óbito, e não por causa do HIV em si, né, da AIDS em si, mas é por causa do vírus que tornou o sistema imunológico sem proteção. Número 2 aqui, ó. Essa número 2 aqui, que fala sobre educação física como disciplina curricular, deve tratar da cultura corporal no seu sentido amplo, proporcionando ao aluno consciência crítica para o exercício da cidadania, no cumprimento de posicionamentos éticos. Portanto, as aulas devem ser num ambiente em que os alunos tenham condições de usufruir dos, letra C, dos jogos, esportes, dança, lutas e ginástica em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhor qualidade de vida. A letra A não é porque tem performance não trabalha dentro da escola, rendimento também não, é tudo relacionado aqui à prática profissional. E aqui na letra D entra a questão da musculação, também por mais que a gente pode trabalhar, mas não é o foco, justamente por causa do espaço que nós temos. Nessa 3 aqui, que vai trazer sobre a questão dessa imagem, né? A capacidade física predominante no movimento representado da imagem é o que? Letra C, flexibilidade, que permite a amplitude máxima de um movimento em uma ou mais articulações sem causar lesões. Então a flexibilidade vai nos permitir movimentos desse tipo. Claro que essa aqui é uma ginasta, né? E ela foi treinada para fazer isso. A gente não vai conseguir fazer nessa amplitude da forma que ela está fazendo, mas para poder mostrar que a flexibilidade nos dá a possibilidade de fazer movimentos bem diferenciados, né, da maioria das pessoas. Nessa 4 aqui, galera, eu não vou ler o enunciado, mas a resposta vai ser a letra C, onde pensa o seguinte aqui, ó: a partir desse contexto, considera que uma pessoa tem boa aptidão física quando pode desenvolver as atividades físicas do dia a dia, independente de sua idade. E aí é um comentário da questão. A opção C ratifica que afirma o texto quando diz que um dos elementos essenciais da atividade física é a aptidão física, entendida como a capacidade de a pessoa utilizar seu corpo de forma eficiente em suas atividades cotidianas. A aptidão física, portanto, é um importante fator para se considerar a saúde de uma pessoa, independente da idade. Então, independente da idade, se a pessoa consegue fazer suas atividades do dia a dia, ela tem aptidão física. Número 5. A prática da atividade física regular a partir da infância somente não contribui diretamente para. Então, qual dessas questões que a atividade física não contribui a partir da infância? Letra D. A estimulação da taxa de crescimento em estatura. Tá? Aqui poderia ter ficado uma dúvida, né? Porque na letra C, a redução de risco de doenças degenerativas. O que seriam essas doenças degenerativas? Doença degenerativa é toda doença que altera o funcionamento normal de uma célula, tecido ou órgão. Elas provocam a degeneração de todo o organismo, envolvendo vasos sanguíneos, tecidos, ossos, visão, órgãos internos, cérebro. Exemplo de doenças degenerativas, a gente pode falar sobre a hipertensão, diabetes, né, entre outros.
Galera, no número 6, a prática de exercício físico de forma habitual é considerado um hábito de vida saudável. São alguns dos benefícios do exercício físico. Letra B, a resposta é correta. Aumento da força muscular e da densidade óssea. 7. Os bons hábitos posturais durante as atividades físicas são importantes por, letra B, prevenirem dores e lesões musculares. Número 8 aqui traz um texto, né? E depois a pergunta sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde. As informações apresentadas no texto indicam o quê? Indicam a letra A, falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constitui um fator relacionado com o aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. Então a letra A é a correta. Até uma explicação aqui, um comentário. O texto mostra a mudança de alimentação dos jovens e o aumento crescente do sedentarismo nos dias atuais, causas apontadas como fatores desencadeadores da obesidade. Então, se os jovens não estão movimentando, estão tendo uma alimentação errada, né, com vários, às vezes não fazem uma alimentação equilibrada, é mais só lanches, né, pizza, doces, enfim, em excesso, aí vai trazer muitos problemas, né? Através da obesidade vai surgir a hipertensão, diabetes, entre outros. 9. Considerando a conduta a ser tomada diante dos erros alimentares e ou comportamentais, assinala a alternativa correta. A alternativa correta vai ser a letra D, que é uma relação direta. Erro alimentar, nenhuma fruta e hortaliça, ou seja, é um erro não utilizar nenhuma fruta ou hortaliça, não, né? O jovem, principalmente, não está comendo isso. E a conduta que deve para poder corrigir esse erro é incentivar a experimentar pequenos pedaços, experimentar novas formas de preparo, né? Para a gente estar conseguindo vencer essa dificuldade. Um comentário: não fazer o consumo de vegetais caracteriza um comportamento que pode influenciar o desenvolvimento da obesidade. Sendo assim, é importante estimular o consumo de frutas e hortaliças. 10. A idade de um ser humano é medida de várias formas, entre as idades cronológica, idade biológica, idade psicológica e a idade social, né? Então, aqui, qual dessas 4 que vão estar corretas? Letra E, todas estão corretas. Idade cronológica é expressa pelo número de meses desde o nascimento. Idade biológica enfoca o envelhecimento através das mudanças dos processos biológicos ou fisiológicos. Idade psicológica são perdas das capacidades individuais envolvendo as funções cognitivas. E idade social, apesar de anos de pesquisa, não é consenso para mensurar esse tipo de idade, mas todas estão corretas. 11. A flexibilidade abrange propriedades morfofuncionais do aparelho motor que determinam a amplitude dos movimentos do ser humano. Partindo do termo flexibilidade, podemos afirmar que a flexibilidade refere-se à mobilidade geral das articulações? Sim. A falta de flexibilidade pode comprometer e atrasar a assimilação dos hábitos motores? Sim. A falta de flexibilidade limita os níveis de força e velocidade, piora a coordenação intramuscular? Sim. A falta de flexibilidade diminui a economia de trabalho e aumenta a possibilidade de lesões musculares, articulares e dos ligamentos? Sim. Um nível insuficiente de flexibilidade é também a causa da diminuição dos resultados decorrentes do treinamento voltado ao desenvolvimento de outras capacidades motoras? Sim. Então, a letra correta, então, todas estão corretas. Galera, assim como essa redação aqui, todas as outras semanas, não coloquei, né, dando dicas para vocês, porque é pessoal, tá? É importante que vocês analisem os textos que trazem, né? Principalmente estou tomando como base essa última aqui, da 4ª semana. É importante que vocês tomem como base até na explicação dos outros vídeos, né, das semanas. Eu deixo bem claro, ó, tento ajudar vocês nas explicações, então vocês voltem nas atividades anteriores, nos vídeos anteriores, das explicações, que lá tá ajudando muito mais, tá bom? Aqui era mesmo para poder estar trazendo as respostas dessas semanas, tá ok? Então, para as redações eu não trouxe um indicativo, porque nas explicações eu já falava sobre isso, ok? Então eu agradeço, galera, por hoje é só. Um forte abraço para vocês e até a próxima.